Recebe a nossa adoração, ó Pai. Recebe o nosso louvor. Nós estamos aqui, ó Pai bendito, pedindo a Tua misericórdia sobre cada um de nós que aqui estamos. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor.
Bendito seja Deus que nos uniu a Ele. Bendito seja. Sim, nós estávamos muito distantes. Nós estávamos perdidos. Não havia esperança para nós. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas essa noite, eu e você, nós podemos dizer: bendito seja Deus que nos uniu a Ele. Bendito seja Deus pela vida dos nossos irmãos. Bendito seja Deus pela vida das nossas irmãs. Bendito seja o Senhor que nos reuniu. E como Deus nos reúne? No amor de Cristo. É desta maneira, foi desta maneira que Deus se achegou a nós, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a que ponto Deus se achegou a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo? A ponto dos apóstolos declararem o que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram e as minhas mãos apalparam. É a este Cristo, é a este Evangelho que eu vos anuncio. Deus, Ele vem ao nosso encontro a ponto de nós vermos em carne a sua salvação. E a partir desta compreensão, eu quero te fazer um convite muito especial. E eu faço esse convite humildemente. Esse convite é para você. Para você mesmo. Seja qual for o seu nome, seja qual for a sua idade, seja qual for a classe social que você pertence, seja qual for a cor da sua pele, eu quero te convidar, seja qual for o momento da vida que você está vivendo, seja um momento de alegria ou seja um momento de tristeza, esse convite é para você. Seja um momento de dor ou seja um momento de vigor, este convite é para você. E este convite, ele parte da palavra do Senhor. Vamos nos achegar a Deus. Eu convido você essa noite a se achegar a Deus. Você pode ter nascido em uma igreja. Os seus pais podem ser verdadeiramente cristãos genuínos. Ou você, que jamais adentrou a porta de uma igreja e jamais viveu num ambiente de culto. Esse convite é para todos. Esse convite é feito em nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui reunidos, unidos para adoração. Nesta quarta-feira, dia 10 de junho. Vamos nos achegar ao Senhor. Vamos fazer isso com determinação. Porque certamente nós encontraremos favor do Senhor. E agora, eu quero crer que você aceitou o meu convite. E se você aceitou o meu convite, eu não tenho dúvida
que nós vamos se achegar a Deus essa noite de maneira especial. E você se lembra quando eu disse que Deus se achegou a nós de maneira que os discípulos puderam vê-lo, ouvi-lo e tocá-lo? O meu convite essa noite é para que nós possamos nos achegar a Deus a ponto de que Ele possa estender a sua mão de misericórdia e de poder e o Senhor possa nos tocar. Vamos louvar ao Senhor. Após o louvor, nós vamos orar e refletir sobre a palavra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Nós convidamos a cada um de vocês para que venham adorar, venham louvar ao nome do Senhor junto conosco. Você que está aí em casa, louve o Senhor, adore ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Adoremos ao Senhor. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bendito seja Deus que nos reuniu, que nos uniu e fez isso pelo amor de Cristo. Bendito seja Deus. O texto sagrado, a partir do qual nós vamos refletir esta noite, está registrado no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos, capítulo de número 1, versículos 40 a 45. Marcos 1, versículos 40 a 45. Antes da leitura e da reflexão, nós vamos ao momento de oração. Colocar esse momento, colocar as nossas vidas e o nosso propósito. Você se lembra qual é o nosso propósito? O nosso propósito é que esta noite, de maneira especial, nós possamos nos achegar a Cristo, nos achegar a Deus.
e fazer isso ao ponto de que Ele possa estender a sua mão em misericórdia e tocar a nossa vida. Esse é o nosso propósito. Vamos colocar diante de Deus esse momento, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas e o nosso propósito. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti seja toda a reverência, todo temor e todo tremor. A Ti seja, somente a Ti seja a adoração, a reverência. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. E nós separamos, Senhor, de maneira especial e dedicamos, Senhor, este momento para buscar a Tua face, para Te apresentar adoração, para Te apresentar culto, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Abençoa-nos, Senhor. Vivemos um momento muito difícil em nossas vidas, em nossa cidade, em nosso país, em nosso planeta. Vivemos momentos muito complicados, momentos que fogem, Senhor, ao nosso controle. Senhor, mas nós estamos aqui esta noite para dizer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que a nossa vida Te pertence. Portanto, eu Te peço, aceita esses momentos, aceita, Senhor, esses minutos, abençoa-nos, Senhor, com esse propósito, abençoa, Senhor, também cada vida, todos aqueles e aquelas que nos veem, eu Te peço em nome de Jesus, seja sobre eles a Sua bênção, que ao findar desse culto, eles possam dizer, nós possamos dizer, tocou-me, o Senhor Jesus tocou-me. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso propósito. Nós queremos nos achegar a Ti. Abençoa-nos, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento. Coloca diante de nós, Senhor, a Tua perfeita vontade. E concede-nos graça, segundo as multidões da Tua misericórdia. É o que nós Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcos capítulo 1, verso 40 a 45. Eu leio assim. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Este texto, ele narra um episódio, um fato ocorrido há cerca de 2000 anos atrás. E o detalhe é que, assim como nós estamos buscando nos achegar a Deus, esta noite, há 2000 anos atrás, o testemunho da palavra diz que vinha
gente de todas as partes, para se aproximar do Senhor Jesus, para ter com o Senhor Jesus. Então, algo que nós devemos considerar. Há 2000 anos atrás, e no decorrer de todas as eras, existiram homens e mulheres que procuraram se aproximar de Deus, como nós estamos fazendo esta noite. E uma pergunta relevante é: como nós podemos fazer isso de maneira efetiva? Se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo. E esse texto nos apresenta 3 atitudes, 3 ações que podem nos ajudar a nos achegarmos a Cristo. 3 atitudes que podem abençoar a nossa vida. E eu peço a sua atenção para essa reflexão. E o que o texto sagrado coloca diante dos nossos olhos. 3 atitudes. A palavra fala de um leproso. Você já havia lido esse texto antes? Ouvido esse texto? Em alguma das vezes que você leu, ouviu, ou mesmo agora, existe alguma coisa que você se identifica com a pessoa de um leproso? Vamos pensar sobre isso, um leproso. Este homem, ele não nasceu leproso, ele se tornou leproso. Um dia ele amanhece, ele está bem. Outro dia, amanhece e ele tem diante de si uma condenação de exclusão, uma condenação de desprezo, uma condenação de dor e, por fim, uma condenação de morte. A desventura alcançou este homem. A vida dele foi mudada, foi transformada de um momento para o outro. Tem alguma coisa que se assemelhe com a sua vida? Este homem era um homem que não tinha por si nenhum pastor. Ele não tinha por si nenhum sacerdote. Ele não tinha por si nenhum levita, nenhum bom samaritano. Esse homem não tinha ninguém por si. Somente Deus na vida dele. Tem alguma coisa que se assemelha com a sua vida? A palavra de Deus, ela traz a lepra como um símbolo do pecado, como um sinônimo de pecado. Porque a verdadeira lepra era incurável. Somente Deus poderia curar uma lepra. A palavra lepra, que vem de lepros, do verbo lebiim, que significa escamar. Portanto, um leproso, há 2000 anos atrás, era alguém que tinha sua pele escamando. Então, qualquer pessoa que tivesse qualquer infecção dermatológica era considerado e encarado como um leproso. Daí a compreensão de que algumas lepras eram curadas, algumas pessoas eram curadas. Aqueles que eram entendidos como curados é que ele não havia sido acometido da verdadeira lepra, porque a verdadeira lepra é incurável, era incurável.
Então, se a pessoa tivesse uma infecção de pele, ele poderia ser curado e ele poderia ser reinserido na sociedade. Esse homem aqui, ele foi acometido da lepra, de fato, não era uma infecção de pele, era a lepra de fato. E em que o pecado se assemelha com a lepra? Ou a lepra se assemelha com o pecado? A lepra verdadeira, ela não é superficial. A lepra verdadeira, ela contamina a carne do enfermo, ela contamina os ossos, ela contamina o sangue. A lepra, ela é algo que contamina o indivíduo. O pecado também é assim. O pecado não é algo superficial. Ele brota do coração, mas o pecado contamina as nossas vontades, as nossas palavras, contamina a nossa consciência. E nesse sentido, todos nós que nascemos após o pecado, fomos acometidos de uma lepra chamada pecado. E nesse sentido, nós podemos nos identificar com esse homem que vivia perdido, sem esperança, e tinha diante de si apenas a dor e a morte. Este homem conheceu a desventura. A desventura de se encontrar sozinho e não ter ninguém por si, não ter ninguém por ele. Quando nós olhamos o capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, nós entendemos que o Senhor Jesus, ouvindo a pregação de João Batista, ele entendeu a pregação de João Batista como o chamado para iniciar o seu ministério. O Senhor Jesus, ele vai à presença de João Batista, ele é batizado por João. O Senhor Jesus, ele vai para o deserto. O Senhor Jesus, ele é tentado. O Senhor Jesus vence o tentador, graças a Deus, glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele chama para si homens. No início do seu ministério, ele inicia chamando para si homens. E se nós estamos atentos ao que está sendo dito essa noite, nós vamos ver que um dos propósitos pelos quais o Senhor Jesus chamou homens, chamou os 12, é para que nós tivéssemos a Bíblia Sagrada em nossas mãos hoje. Porque quem é o apóstolo? O apóstolo é uma testemunha. Então, aqueles homens, eles foram testemunhas dos feitos que ocorreram durante os 3 anos e meio em que eles conviveram com o Senhor Jesus. Por isso eles disseram: o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos tocaram, esse nós anunciamos. A compreensão de um apóstolo de Cristo, um apóstolo segundo a Bíblia, era uma pessoa que viveu com Cristo, que andou com Cristo, que eram testemunha daquilo que eles haviam visto. Então nós vemos o Senhor Jesus chamando esses homens, e chamando esses homens, o Senhor Jesus, ele vai a uma sinagoga, e na sinagoga ele tem um encontro com um homem que está possesso por um espírito imundo, e o Senhor Jesus, ensinando com autoridade, o Senhor Jesus também tem autoridade sobre os espíritos imundos, e o Senhor Jesus liberta aquele homem da possessão. O Senhor Jesus, no Santo Sábado, ele sai do culto, ele vai à casa de Pedro, e chegando lá alguém fala da sogra de Pedro para Jesus. Ela está enferma, ela está numa cama. O Senhor Jesus toca a sogra de Pedro e ela é curada. Naquela mesma noite, ao entardecer, ao pôr do sol daquele sábado, trouxeram pessoas de todas as partes. A palavra de Deus diz que Jesus
curou a todos, libertou os endemoniados e curou os enfermos. Graças a Deus por isso, graças a Deus. Mas notem, não havia ninguém para levar aquele leproso. Não havia ninguém para levar aquele leproso. Pelo contrário, certamente quando esse leproso toma a atitude de ir ao encontro do Senhor Jesus, as pessoas que estavam ao redor do Senhor Jesus certamente se retiraram. Então, diante daquela situação que aquele homem estava vivendo, a autopiedade não iria ajudar ele em nada. Se revoltar contra as circunstâncias não iria ajudar ele em absolutamente nada. Então era necessário ter uma atitude. E esse homem, ele tem uma atitude em determinação. Ele diz: não tem ninguém para me levar a Cristo, mas eu estou determinado, eu vou a Jesus Cristo. Você está determinado a chegar a Jesus Cristo essa noite? A se aproximar de Jesus Cristo essa noite? Aquele homem, ele fez isso em determinação. Eu estive, há tempos atrás, com um homem agora. Ele viveu a sua infância e ele viveu a sua parte da sua adolescência dentro da igreja. Portanto, estou falando de alguém que conhece o Evangelho. Ele conhece a palavra de Deus. Eu conheço ele há mais de 15 anos. Portanto, quando eu o conheci, ele era ainda esse adolescente que convivia no ambiente da igreja. Mas esse rapaz, hoje, adolescente naquela ocasião, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele abriu mão da comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos. Mas ele não apenas se distanciou e abriu mão da comunhão, ele enveredou por um caminho de crime, a ponto de que o sustento dele vinha do crime, do resultado do crime. E um dia, ele entrou em contato comigo, e ele conversando comigo, ele falou: pastor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar a ter paz, eu quero voltar a me achegar, a orar, eu quero voltar para o Senhor. E eu disse a ele: este momento é o momento oportuno. Eu tenho convicção que Deus te recebe. Eu tenho convicção que Deus te perdoa. Se houver um arrependimento genuíno, se houver uma confissão e tiver o abandono do pecado, você vai ser perdoado por Deus. Irmãos, alguém vai dizer assim: o homem, ele continua perdido, não porque os seus pecados são muitos, mas o homem continua no estado de perdição porque ele não se achega a Deus. Veja, irmãos, não são os nossos pecados que nos impedem de ser perdoados e de ter paz com Deus. Os nossos pecados em si não, mas é a nossa negativa de se achegar a Deus. Por isso nós continuamos perdidos. Por isso que os homens continuam perdidos. Não é porque eles têm muito pecado, porque não há pecado que não possa ser perdoado, mas é porque eles simplesmente não se achegam a Deus com determinação. É com pesar que eu digo que aquele rapaz, ele teve sim o desejo de se aproximar do Senhor Jesus, mas ele não fez isso com determinação. Porque ele não abandonou a vida que ele levava. Pelo menos por enquanto, até não.
Lembre-se dele na sua oração, coloque a vida dele em oração, para que em tempo oportuno ele possa se chegar a Deus. Mas então não é apenas o desejo de se chegar a Deus, nós precisamos de fazer isso com determinação. Essa é a primeira característica, determinação. A segunda característica, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Nós devemos nos achegar a Deus. O caminho para nós nos achegarmos a Deus é com humildade. Esse leproso, ele se colocou diante do Senhor e suplicou-lhe ajoelhado. Não é com espírito de revolta, com ânimo de revolta. Não é assim. É com submissão. Nós não devemos pensar quantas pessoas vivem a vida inteira fazendo o bem ao próximo, socorrendo, acudindo as pessoas. As pessoas vivem acudindo as pessoas a vida inteira, porque elas acham que porque acudiram as pessoas a vida inteira, elas vão ter de Deus a prerrogativa de exigir algo de Deus. Alguém vai dizer, eu vou ajudar o necessitado, eu vou ajudar o irmão, eu vou contribuir com a igreja, porque eu faço isso e depois eu chego diante de Cristo e falo, olha, a minha situação é difícil, eu sou um leproso, eu estou condenado à morte, mas, ou eu sou um pecador, mas eu já fiz isso. Não, não é assim. Não existe nada que nós podemos fazer que vai colocar Deus em débito para conosco, absolutamente nada. Então, o único caminho que nós temos é determinação e humildade. Humildade. Humildade a ponto de dizer, se o Senhor quiser. É assim, meu irmão. É assim, minha irmã. Se o Senhor quiser. Determinação, humildade e, finalmente, a terceira característica, a fé, uma convicção inabalável de que nós estamos fazendo algo, nós estamos pedindo algo para Deus, que Ele é suficientemente poderoso e misericordioso para nos conceder. Nós precisamos de chegar e nós não podemos ter dúvida de que se Ele quiser, se estiver dentro dos planos dEle para a nossa vida, Ele pode fazer aquilo. E foi assim que esse homem fez. Se aproximou-se do Senhor Jesus, suplicou de joelho e disse, se queres pode purificar-me. São 3 características, são 3 atitudes que nós devemos tomar para nos achegar a Cristo. E sabe o que nós vamos encontrar? Um Deus cheio de compaixão. O texto original vai dizer íntima compaixão. Das entranhas de Cristo, Ele se compadeceu daquele homem. As demais pessoas olhavam para ele, para o leproso, e muitos talvez sentiam nojo. Muitos sentiam desprezo. Muitos sentiam alguém que era digno de ser apedrejado naquele momento. Ele não poderia estar aqui no meio, ele não poderia estar aqui, ele deveria estar num lugar, num refúgio. E muitos queriam talvez até pegar uma pedras para poder expulsar aquele homem. Mas quando Jesus olha para aquela pessoa, para aquele leproso, ele vê alguém que precisa desesperadamente de socorro, de auxílio, e é alguém que toma uma atitude com determinação, com humildade e com fé. E o Senhor Jesus, Ele não resiste. O Senhor Jesus toca aquele homem, o Senhor estende a mão,
não para pegar uma pedra, não para dizer volta para trás, mas ele estende a mão para tocar aquele homem e dizer: eu quero meu filho, eu quero minha filha, eu quero que a sua vida seja mudada, seja transformada, eu quero, foi para isso que eu vim. Na pessoa de Cristo Jesus, Deus, Ele tem paz conosco, Ele faz a paz conosco, Ele se reúne conosco, Ele nos permite se achegar a Ele, e Jesus fala: eu quero meu filho, eu quero, seja purificado. E conforme a fé daquele homem, ele foi purificado imediatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Em seguida, o Senhor despede o homem. Diz a ele que ele não deve falar nada a ninguém. Diz a ele também que ele deve oferecer os sacrifícios conforme a lei de Moisés para servir de testemunho. Testemunho de submissão à lei que eles viviam naquele momento. E testemunho também ao sacerdote. Sacerdote, eu era leproso. Eu estava condenado à morte, ao desprezo, a viver uma vida de exclusão. Eu estava condenado. Você é a autoridade religiosa, eclesiástica, sanitária, para declarar se eu estou limpo. Eu estou aqui. E se eu estou limpo, é porque o reino de Deus chegou a esse lugar. Testemunho também para que o sacerdote pudesse ver, porque somente Deus pode curar um leproso, de fato. Era para o testemunho. E de uma maneira especial, aqui chamar a nossa atenção, pedir assim a nossa atenção de maneira especial, o cuidado do Senhor Jesus, para que Ele não seja visto apenas como alguém que realiza milagres. O Senhor Jesus não queria isso. O Senhor Jesus não deseja isso. Quando nós falamos aqui, tem uma proposta, tem um convite, vamos nos aproximar de Cristo, de Deus, da parte do Senhor para conosco. Por que será que eles vão se aproximar de mim? Porque eles me amam? Será que eles vão se aproximar de mim porque eles me adoram? Será que eles vão se aproximar de mim porque eles são gratos? Ou será que eles vão se aproximar de mim porque eles precisam de alguma coisa? Então aqui os versos 43 a 45 vão dizer isso. Porque o Senhor Jesus, Ele não estava fazendo ali uma cruzada de milagres, mas era uma campanha evangelística. Quando o Senhor Jesus cura aquelas pessoas no início daquela noite, não se podia conter em Cafarnaum, lugar onde eles estavam, a fama do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus logo percebe isso. E o Senhor Jesus faz o quê? Antes de clarear o dia, o Senhor Jesus se distancia. Ele vai orar num lugar solitário. E os discípulos vão falar assim: mas onde o Senhor estava? Todos nós estávamos te procurando, nós estávamos te procurando. Jesus fala assim: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também pregue. Foi para isso que eu vim. Eu vim para evangelizar, para dar testemunho da salvação. Eu não quero ser alguém que sou procurado pelo poder que eu tenho de exercer, mas eu quero ser procurado por pessoas que me reconheçam como Deus. E por isso o Senhor Jesus falou àquele homem. E nós sabemos o decorrer. A fama do Senhor Jesus cresceu tanto com a cura daquele leproso, que ele já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade. Ele se mantinha distante, mas mesmo assim as pessoas iam para adorá-lo, para buscá-lo. Eu não tenho dúvida, eu tenho convicção em Cristo Jesus, que se você entendeu o que nós nos propomos a fazer aqui essa noite, e que se você sentiu o desejo genuíno de se achegar a Cristo, e fez isso com determinação, com humildade e com fé, de que o Senhor tocou na sua vida essa noite. Eu tenho convicção em Cristo Jesus,
que Ele se manifestou em graça em sua vida, que Ele está se manifestando em graça em sua vida, como se manifestou na vida daquele homem, como tem se manifestado na minha vida, como tem se manifestado na sua igreja. Nós vamos louvar a Deus e após o louvor nós iremos orar e seremos despedidos. Vamos louvar ao Senhor. É bem propício pelo momento que estamos vivendo, que diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que venha pandemia em cima de pandemia, eu tenho em quem me alegrar. E eu me alegrarei no Senhor. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. ainda que a figueira não floresça, Ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. 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 Bendito seja na minha e bendito seja na sua vida o nome do Senhor. Nós vamos a uma oração. Vamos colocar diante de Deus as nossas questões que são pessoais. Diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós refletimos, tudo aquilo que nós entendemos que nós precisamos de ser aperfeiçoados, nós precisamos de ser socorridos,
nós precisamos do auxílio divino, nós temos a oportunidade de colocar nesta oração. Se hoje nós somos pessoas bem-aventuradas, ditosas, vamos colocar na nossa oração uma palavra de gratidão. Mas se por acaso nós estamos vivendo alguma desventura, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa circunstância. Temos oportunidade de fazer isso. E sempre também, nesse sentido, com uma palavra de gratidão, pela oportunidade que nos é concedida pelo Pai. Devemos orar pela nossa saúde, pela saúde da nossa família. Devemos orar pela cidade em que nós moramos. Devemos orar pelo estado do país em que nós vivemos. Devemos orar pelo nosso país. Devemos orar por todas as demais nações. Por aqueles que hão de se achegar a Cristo, devemos pedir por eles. E por todos aqueles que padecem por algum tipo de necessidade, de dificuldade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti. E se estamos vivendo momentos venturosos, se estamos vivendo bonança, nós queremos Te agradecer. Mas se porventura, Senhor, nós estamos padecendo, se é um momento difícil na nossa vida, nós Te suplicamos, ajuda-nos, socorre-nos, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Se o Senhor quiser, em nome de Jesus, muda, Senhor, esta circunstância adversa. Sim, Senhor. Mas nós que passamos por adversidades, também queremos Te agradecer. Agradecer pela oportunidade que nos é concedido de nos aproximar de Ti, de nos achegar a Ti. E fazemos isso com determinação, com humildade e com fé. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a cidade de Fernandópolis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se compadece. Erga a Tua perfeita mão, a Tua santa mão, e se compadece. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Senhor, essa cidade. Livra-nos, Senhor, do mal, segundo as multidões da Tua misericórdia, e perdoa, Senhor, as nossas falhas. Eu peço, Senhor, em favor do estado de São Paulo, Senhor. Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, se compadeça. Questões econômicas, questões da área da saúde, questões da educação, Senhor, questões da indústria, meu Deus, em nome de Jesus, se compadeça. Este é um momento especial, nós buscamos a Tua face. O país em que nós vivemos, Senhor, a Tua palavra nos diz, feliz é a nação em que Deus é o Senhor. Soberano Deus, meu Pai, o Senhor conhece as intenções e os corações dos homens. Tudo está aberto aos Teus olhos. Eu Te peço, Senhor, age com misericórdia. O Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é o Deus da nossa vida. Ó glorioso Deus, se compadece de nós. É pela Tua misericórdia que nós clamamos. Te pedimos em favor de todas as demais nações. As dificuldades, elas são muitas. Elas estão além, Senhor, do que os governantes podem, Senhor, fazer, em muitos casos. E nesses casos eu peço a Tua intervenção. Somos como uma voz que pedimos a Tua intervenção em favor de todas as demais nações. E fazemos isso agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus.
Antes de sermos despedidos, permitam-me aqui fazer menção de 2 eventos. Um que aconteceu sábado passado e outro que, permitindo o Senhor, acontecerá no próximo sábado, dia 13, a partir das 20 horas. No sábado passado, os jovens da Igreja Adventista Boa Semente realizaram uma live e fizeram isso com o auxílio da nossa estimada irmã Lígia, da Igreja Adventista da Promessa. Quero agradecer a Deus, agradeço a Deus pela vida de todos vocês e quero agradecer a vocês pelos momentos que vocês proporcionaram a cada um de nós. Como é edificante para nós enquanto pastores, para os demais presbíteros, ver com os nossos olhos, com os nossos próprios olhos, como vocês estão crescendo, como vocês estão se desenvolvendo e fazendo isso com a aprovação e com a bênção do Senhor. Não tenho dúvida que a bênção do Senhor foi sobre a vida de vocês e é sobre a vida de vocês. Quero agradecer a todos aqueles que lideram vocês. Quero agradecer a cada um de vocês, aqueles que estiveram na frente das câmeras e aqueles que estiveram atrás das câmeras. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E muito obrigado em Cristo Jesus por esses momentos que vocês concederam a nós. O outro evento, Banda Celebrare, a partir das 20 horas no próximo sábado. Uma live solidária. Você deve acompanhar. E se você puder, doe. São entidades que nós conhecemos pessoalmente e que nós sabemos das necessidades. E essas entidades, elas serão alcançadas pela sua vida, pela sua generosidade. E nós teremos a oportunidade, certamente, de ouvir e de louvar ao Senhor. Que programa especial nos está reservado para o próximo sábado. Que Deus abençoe grandemente este momento, segundo a multidão das suas misericórdias, o seu favor. Agradeço a você pelo seu tempo, pela sua atenção e peço sinceramente que o favor do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Vamos ser despedidos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado pela sua companhia. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor.